tem nos dito. Algumas coisas que o Senhor tem dito para a igreja. Eu entendo que muitas das coisas que o Senhor, quando fala comigo, Ele está falando, na verdade, é para a igreja. Ele está falando, na verdade, para a igreja dele. E assim, eu fiquei muito tempo sem receber uma palavra de Deus, sem receber uma palavra que eu digo é sem que Deus usasse, né, homens para falar comigo. E amém, nunca tive crise, nunca busquei isso, mas eu entendo que Deus usa homens para falar conosco, né? Nos últimos dias eu tenho recebido assim muitas palavras de pessoas diferentes, palavra de irmãos dessa igreja, pessoas que congregam aqui, têm liberado algumas palavras assim muito pontuais sobre a minha vida. E ao mesmo tempo Deus tem usado irmãos de outros lugares para confirmar. Eu entendo que essa é a revelação assim, que não fica dúvida que é Deus que está falando. Quando Ele usa pessoas para confirmar, não para trazer algo novo, mas para confirmar aquilo que você já tem sentido no teu coração. E eu já falei mais ou menos aqui sobre isso, né? Num desses cultos, que Deus usou algumas pessoas para trazer algumas confirmações daquilo que eu tenho buscado em Deus, não somente para mim como pessoa, não somente para o meu ministério, mas também para a igreja. E Deus usou pessoas para confirmar aquilo que Ele tem para nós como igreja também. Então, pessoas vieram falar aquilo que eu já buscava e algumas coisas que Deus já tinha dito, né, sobre, no caso, o meu ministério, sobre a igreja, sobre aquilo que Ele tem para fazer nesse lugar e aquilo que Ele tem feito nesse lugar. Então, eu quero, agora já tarde, nessa tarde de discipulado, estar falando sobre isso. É muito claro, e eu sempre falo aqui, a respeito da nossa identidade. Né, o que Deus tem para nós. A nossa identidade é o que nós estávamos fazendo hoje ali, na praça. Estávamos reunidos nas ruas. É isso que Deus tem para nós. Nós entendemos que essa é a nossa parte do corpo. Né? Como membro, a nossa função é essa, é estar ali. Mas eu também entendo que, na verdade, isso é um chamado para toda a igreja. Mas, assim, no nosso caso, é um ofício também. Sabe? Deus, quando preparou essa igreja, foi para que desempenhasse esse ministério específico. Mas eu entendo também que é um dever de toda a igreja estar nas ruas. Mas nem todas estarão com tanta intensidade como nós devemos estar. Nem todas estarão com o mesmo peso de quando nós estamos. Porque é um encargo que Deus nos deu. Então, quando nós estamos ali, nós estamos fazendo naturalmente aquilo que fomos chamados para fazer, sabe? Eu entendo que existem igrejas que vão se mover profeticamente, eu entendo que existem igrejas que vão se mover apostolicamente, sabe? Igrejas que terão um esclarecimento, terão algo muito forte na parte de cura, na parte de sinais. E, na verdade, todas as igrejas devem ter um pouquinho de cada coisa. Mas existe algo que é a nossa identidade. E a nossa identidade aqui não adianta, é essa de estar nas ruas. E eu falo isso por causa... Eu quero falar um pouco hoje sobre aquilo que nós carregamos. Tá? Sobre aquilo que está sobre essa
ruas, existe também a questão de influência, de influenciar, sabe? E a influência é algo muito poderoso, amados, porque nós hoje influenciamos lugares que nem sequer ainda fomos. Nós influenciamos grupos que nós ainda não tivemos contatos. E eu sempre digo isso, e quando eu digo, não é como forma de exaltação, mas é só para deixar claro o nosso encargo. Né? Eu digo isso como forma assim, de edificar os irmãos e a motivar os irmãos a permanecerem dentro disso. Eu sempre recebo inúmeros, às vezes eu compartilho alguma coisa, né, com vocês, às vezes eu falo aqui, às vezes eu posto lá no grupo da igreja. Eu sempre recebo, na verdade eu não compartilho com vocês nem 1% daquilo que eu recebo. Que eu sempre recebo contatos de pessoas, mensagens de pessoas, quando eu vou nos lugares, o que eu ouço são pessoas nos agradecendo, pessoas falando, cara, eu tenho visto que vocês têm feito, o que vocês estão fazendo lá é referência para nós, sabe? E às vezes pessoas que eu não conheço mandam mensagem pelo Facebook, mandam mensagem pelo WhatsApp, para dizer que o que nós temos feito tem influenciado. E são lugares assim que eu não tenho contato, são lugares que eu ainda não fui, são lugares que eu ainda não cheguei. Mas por que, amados? Porque o que estamos fazendo não fica restrito aqui. O que estamos fazendo não fica restrito ao que acontece ali na praça, o que acontece no Raab. Eu sempre falo aqui de um amigo que é do projeto Fome de Amor, o pastor Patrick, né? E para mim ele é um cara assim, excepcional. Eu tive com eles em Santa Catarina e ele desempenha um trabalho lindo. Há pouco tempo ele me mandou uma mensagem falando que eles estão morando lá com mais de 50 pessoas que eles tiraram das ruas. Há pouco tempo eu compartilhei um vídeo dele de um ex-travesti que se converteu, sabe, estava se batizando. O cara tem um trabalho assim fenomenal, um trabalho que para mim é referência. E quando eu estou com ele, quando eu estou conversando, ele sempre fala que, cara, pô, vocês aí são referência para mim. Eu falo, tá de brincadeira. O cara mora com mais de 50 pessoas que ele tirou das ruas. Esse travesti não foi o primeiro que se converteu lá com eles. Ele tem outros, sabe? Já teve dia do prostíbulo da cidade, da cafetina lá, fechar o prostíbulo num domingo e falar, hoje nós vamos para a igreja. E pegar todas as meninas e levar para dentro da igreja dele para assistir o culto. E esse cara quer falar que o que a gente faz inspira ele, que nós somos uma referência, cara, que você é maluco, cara. Entendeu? Alguém assim, porque eu sou completamente apaixonado pelo trabalho deles, pela pessoa dele, da esposa, sabe? É um casal para mim que é referência. E às vezes eu olho para o Senhor e eu falo, poxa Deus, o pastor Patrick que tinha que estar viajando aí o Brasil todo. Ele tinha que estar fazendo isso, cara. Ele tem um trabalho lindo, um trabalho de peso. Mas eu entendo também que é um tempo, sabe? Ele e a esposa saíram de dentro da casa deles para ir morar na igreja com a galera que eles tiraram da rua, galera. Isso é amor. Amor pela galera. E lá eles chamam eles de pais. É pai e mãe. Que realmente eles deram uma nova vida para aquelas pessoas que antes não tinham esperança nenhuma, sabe? E eles estão fazendo não por fazer, é aquilo que eu falo, eles são pessoas que estão fazendo com entendimento, amor. E resolveram, eles têm filhos, eu acho que são 2 filhas, se eu não me engano, sabe? Estão ainda na adolescência, juventude, e poderiam estar preocupados com tudo aquilo que nós estamos preocupados. Porque eu canso de ouvir essa palavra que a gente fala, e graças a Deus eu posso pregar essa palavra, porque eu vivo essa palavra. Às vezes as pessoas vêm, né, com um discurso que é correto, amados. Um discurso que é certo. Eu não estou aqui para questionar a veracidade do discurso.
Mas eu estou aqui para te dizer que por mais certo que esse discurso esteja, ele é humano. E isso é algo que causa muito impacto, tem muito peso no que a gente fala. Sabe? Porque eu estou aqui para concordar com tudo que você vai me dizer. Com tudo. Eu vou concordar com tudo que você vai me dizer. Mas no final eu vou te falar, olha só, eu caminho por fé e não por vistas. Porque o discurso que a gente ouve, e é o discurso correto, é que, cara, mas eu tenho contas para pagar, eu tenho filhos para criar, cara. Eu tenho que cuidar do futuro dos meus filhos. Ô, amados, deixa Deus cuidar do futuro dos seus filhos. Deus cuida melhor que você, eu te garanto. Eu estou cuidando do futuro dos meus filhos, eu não sou nenhum irresponsável. Meus irmãos aqui que convivem mais conosco, veem como eu sou com meus filhos, como eu os amo. São minha vida. Sabe? Eduarda e Johan são tudo que eu tenho nesse mundo. E tudo que eu faço, por mais louco que possa parecer aos olhos de qualquer pai, eu faço pensando no melhor deles. Eu faço porque eu os amo acima de tudo nesse mundo. E porque eu os amo, eu entendi que o melhor futuro que eu posso dar para meus filhos é Deus, amados. Deus é melhor futuro do que uma faculdade. Deus é melhor futuro do que uma poupança. Deus é melhor futuro do que uma profissão. Então, quando eu oro pelos meus filhos, o que eu falo com eles desde agora é que às vezes as pessoas brincam, Johan vai ser isso, Johan vai ser aquilo. Meu filho, você tem que estudar para ser alguém na vida. Pô, cara, o que mais tem aí é gente que estudou, que se formou, que está no ótimo emprego, mas não é ninguém. Porque não sabe tratar com educação, não sabe tratar com respeito, humilha, pisa. Então, quando eles falam isso, eu falo assim, meus filhos vão ser aquilo que Deus quiser que eles sejam. Se Deus quiser que meu filho seja médico, meu filho vai ser médico. Se Deus quiser que meu filho seja engenheiro, o meu filho vai ser engenheiro. Se Deus quiser que meu filho seja um juiz, ele vai ser juiz, desembargador, ele vai ser aquilo que Deus quer. Mas se Deus quiser que meu filho seja eletricista, ele vai ser eletricista. Se Deus quiser que meu filho seja copeiro, meu filho vai ser copeiro. Porque minha mãe me criou sendo diarista. E eu tenho orgulho da minha mãe. Eu amo a minha mãe. E ela criou 2 filhos. E deu educação. E hoje eu sou o que eu sou. Apesar de ter tido contato com tudo de ruim. Apesar de, por volta dos 14, 15 anos, ter rodado todos os morros do Rio de Janeiro. Meus amigos eram gerentes de boca de fumo, meus amigos eram donos de favela, meus amigos eram traficantes, meus amigos eram assaltantes, e nem por causa disso eu fui ser o que eles eram. Por quê? Por causa da minha mãe, e a minha mãe não era médica, minha mãe era diarista. E eu tive um amigo que o pai dele era empresário do Rio Grande do Sul, e um dia eu dormia na casa de... eu tinha 3 amigos, e para vocês terem ideia... eram 3 amigos, a dona mais velha devia ter 18 anos, o mais velho. A mãe dos 3 alugou uma cobertura em Ipanema. Em frente, na Visconde de Pirajá, em frente à padaria Ipanema, do lado da Praça Nossa Senhora da Paz, em frente à Igreja Senhora da Paz. Você sabe o que é isso? É um dos metros quadrados mais caros do Brasil. Não só do Rio, um dos metros quadrados mais caros do Brasil, estou falando de Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro. E a mãe alugou, não foi um apartamento, a mãe alugou uma cobertura para esses 3 filhos morarem. O mais novo, para ter alugado essa cobertura só para os filhos, para morar com os filhos, você consegue entender que eles tinham muito dinheiro. Muito dinheiro. O mais novo, tinha 14 anos, a mesma idade que eu tinha na época, ele era traficante de um morro na zona sul do Rio de Janeiro. O do meio era viciado e o terceiro, o mais velho, era ladrão. Roubava a bolsa, assaltava as
pessoas na rua. E os 3 eram filhos de pessoas extremamente ricas. Um dia, dormindo na casa deles, eu acordei e tava eles e toda a galera que a gente andava do morro dentro da casa deles. Eu acordei brincando com a galera, falei assim: o que aconteceu, gente? Choveu, o barraco de vocês desabou, o que vocês estão fazendo aqui? Não, a gente vai passar ali, a gente vai meter aquela cobertura ali. Eles iam passar de uma cobertura para outra. Tava todo mundo do morro lá. Eu acordei, lavei meu rosto, coloquei minha roupa, calcei meu tênis e valeu, galera, tô indo. Qual é, Alan? Você não vai com a gente não? Falei: não vou não. Qual é, Alan? Vamos lá, vai. Não vou não, cara, não vou. Vou pra casa, vou embora. Ah, deixa o Alan aí, o Alan é amarelão mesmo, vai lá, o Alan é covarde, vai lá, vai embora, vaza. Falei: tô indo, beleza. E eu fui embora. E além dos 3, tinha mais um amigo que o pai dele era administrador de empresas, não de empresa, mas administrava algumas empresas no Rio Grande do Sul. Esse meu amigo, ele morava em Ipanema, de frente à praia de Ipanema, na Avenida Atlântica. Também estou falando de um dos metros quadrados mais caros do Brasil. Ele morava ali. E ele estava ali porque ele também ia assaltar a cobertura do outro lado, junto com os outros. E eu desci, tomei meu café numa padaria que tinha embaixo e fui embora para casa. E na segunda-feira, quando eu cheguei para trabalhar, fui no meu trabalho, peguei as coisas que eu tinha que fazer. Quando eu fui para o ponto de ônibus pegar o ônibus para ir, eu tinha que ir fazer os trabalhos de banco, eu encontrei com a mãe desses 3 amigos. A mãe que tinha alugado a cobertura para os 3 morarem. E a mãe estava desesperada, chorando no ponto. Eu fui perguntar para ela: dona Fulana, o que aconteceu? Você está aí chorando? Ah, não, você não está sabendo não? Eu falei: não, o quê? Fulano, Ciclano e Beltrano foram assaltar com mais uns amigos ali a cobertura. Um outro vizinho de outra cobertura viu, ligou para a polícia e agora eles estão presos. Filho dela mais novo e esse meu amigo, que o pai administrava empresas no Rio Grande do Sul, só os 2 foram presos, os outros conseguiram fugir. E ela estava indo para o juizado de menor para visitar o filho de 14 anos que havia sido preso. E o pai desse outro rapaz estava vindo do Rio Grande do Sul também por causa do filho. Eram jovens que tinham tudo, amados. Tiveram todas as oportunidades, inclusive oportunidades que eu não tive. Porque o meu pai era porteiro. Eu morava em Ipanema porque meu pai era porteiro e tinha um quartinho para ele morar com a família no prédio. Sabe, estudava em escola pública. Meu pai era alcoólatra, então o dinheiro dele dava para uma semana, porque ele gastava todo com bebida, o salário que ele recebia. Chegava em casa todos os dias bêbado, querendo bater na minha mãe. Às 3 horas da madrugada, acordava todo mundo dentro de casa e todo dia era essa cena horrível. Eu e minha irmã tendo que pular na frente da minha mãe para defender minha mãe, para não deixar meu pai bêbado agredir minha mãe. E não tive a oportunidade que esses amigos tiveram. Eu não tive pais que alugaram uma cobertura em Ipanema para mim. Eu não tive um pai que administrava empresas no Rio Grande do Sul, que me colocasse para morar com a minha mãe e a minha irmã de frente para a praia de Ipanema. Com 14, 15 anos eu tive que começar a trabalhar. E mesmo andando com essas pessoas, eu não fui viver a vida que elas escolheram para elas. Por quê? Porque a minha mãe sempre foi um exemplo para mim. E a minha mãe era diarista. E eu e a minha irmã sempre trabalhamos. Minha irmã começou a trabalhar muito cedo e sempre foi de trabalhar muito. Porque nós tivemos um exemplo. Minha mãe deixou um exemplo, deixou um legado para nós. Minha mãe não deixou dinheiro, minha mãe não deixou... eu não sou formado em nenhuma faculdade, minha irmã também não, mas somos aquilo que mais importa, somos pessoas honestas. Sabe, pessoas honestas. Minha mãe saía de casa para trabalhar às 7 horas da manhã, não tinha hora para voltar. Minha mãe trabalhava de segunda a segunda, trabalhava domingo, trabalhava feriado, e eu via aquilo.
E aquilo serviu para mim. Então para de achar, amados, que o seu filho vai ser uma pessoa de bem só porque você vai deixar uma faculdade para ele. Para de achar que seu filho vai ser uma pessoa de bem só porque você vai deixar uma poupança para ele. Só porque você vai deixar bens para ele. O seu filho vai ser uma pessoa de bem por causa do teu exemplo. Por causa do teu caráter. Talvez você não deixe nada, assim como meus pais não deixaram para mim. Talvez você não tenha condições de formar o teu filho numa faculdade. Talvez você não tenha condições de deixar um dinheiro para o teu filho. Talvez, assim como eu, você não possa dar um PlayStation para o teu filho, assim como meus filhos não têm, porque eu não tenho condições de dar. Mas entenda que o futuro que você deixa para o teu filho é educação, é exemplo, é caráter que ele vê em você. É caráter que ele vê em você, amados. Porque eu estou cansado de ouvir crente dizendo, não, eu não posso ir, sabe? Eu estou ocupado porque eu estou fazendo o futuro do meu filho. E é por isso que os jovens hoje estão da forma que estão, amados. Estão se perdendo. Filhos de crentes. Porque eles não entenderam que fazer o futuro do filho é dobrar o joelho e orar pelos filhos. É entregar o filho na mão de Deus e deixar o filho ser aquilo que Deus quiser que ele seja. Talvez não seja o médico, o doutor que você sempre sonhou, mas vai ser o missionário que Deus quis. Oh, glórias! E meus filhos vão ser Eduardo e Johan, e o Johan vão ser aquilo que Deus quer que eles sejam. Talvez sejam como eu, duros, sem dinheiro, mas vão ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. Muito provavelmente, por ser aquilo que Deus quer que eles sejam, morram, sejam martirizados, mas eu prefiro ver o meu filho morrer no campo pregando a palavra de Deus do que o meu filho se perder cheio de dinheiro no bolso. Por quê? Porque ao invés de ser aquilo que Deus queria que ele foi ser aquilo que eu sempre sonhei para ele. Então, amados, isso é muito pesado. Isso é muito pesado. Porque a gente está falando de filhos, e quem tem filho ama o filho. E filho vai ter sempre filho, né, Márcio? Não importa a idade. Vai ter sempre filho. Ô, cante, hein? Só que eu, varão, você quer abrir? Que isso, hein? Ô! Vai dar glória, hein? Obrigado. Filho vai ter sempre filho, amados. Mas você precisa entender: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho que edifica. Talvez todo o seu esforço seja inútil. Se o Senhor não for o futuro do seu filho, então na verdade você não está preparando o futuro para o seu filho. Você está desperdiçando a vida do teu filho, amados. Deixa o teu filho ser aquilo que Deus quer que ele seja. Talvez ele não tenha um título de DR antes do nome, sabe? Talvez ele não vá andar de carro novo, de carro zero. Talvez ele morra pagando aluguel. Cara, mas ele vai morrer salvo. Ele vai morrer fazendo a vontade de Deus. Sabe, nosso futuro, a nossa segurança não é esse mundo, não é esse lugar. É como eu falei ali de manhã. Jesus falou: ide, sabe, não levem alforje, não levem 2 túnicas, não levem dinheiro, não levem pão. Porque eu vou prover o que vocês precisarem, não o que vocês quiserem. Eu já falei isso aqui, amado. Os apóstolos viveram integralmente para o Senhor e nenhum deles morreu de fome. Nenhum apóstolo morreu de fome. E viveram 100% para o Senhor. Eles morreram torturados, foram martirizados, mas de fome nenhum deles morreu. Porque Deus sabe que você precisa de pão para você cumprir a sua jornada. Deus sabe que você precisa de pão para você cumprir a sua missão. Então o pão nosso de cada dia, o pão nosso, Ele vai prover. Você não tenha dúvida disso. Agora, se você quer Coca-Cola, salaminho, presunto, queijo, isso aí é contigo. Deus vai prover o pão. Talvez não tenha nenhuma coalhinha para jogar em cima. Mas o pão e a água Ele vai prover, amado. Sabe por que pão e água? Pão e água é comida de quem, amados?
dizendo, olha só, vai se acostumando, cara. Toma a sua cruz, porque o teu futuro, se você me seguir, vai ser igual ao meu. Vai ser igual ao dos discípulos. Amado, olha só, se nós estamos caminhando para ter uma vida diferente, para terminar, se nós estamos caminhando para terminar a nossa vida de forma diferente, que terminou Pedro, que terminou Paulo, que terminou João, que terminou Estevão, então significa que nós estaremos traçando um caminho diferente do deles. Se o término da nossa vida cristã for diferente da vida desses homens, é porque em algum momento nós pegamos uma estrada diferente da deles. Amém? Estão entendendo? Porque se nós caminharmos pelo mesmo caminho que esses homens caminharam, nós chegaremos ao mesmo lugar que eles chegaram. E o lugar que eles chegaram foi a morte, amados. A morte pela causa. A morte pela glória do Evangelho. Então, se no fim da sua vida, você olhar e você terminar os seus dias cercado de ouro, cercado de joias, cercado de conforto, cuidado. Porque você também pode ser que você tenha escolhido um caminho diferente do caminho que esses homens andaram. Porque se nós trilharmos os mesmos caminhos que eles trilharam, é bem capaz que terminemos da mesma forma que eles terminaram. E será que nós estamos dispostos a isso, amados? E é porque temos tentado viver dessa forma, é porque temos caminhado para isso, amados, é que a mensagem tem sido tão pesada. E aqueles que estão conosco aqui desde o início percebem que nós não mudamos até hoje, sabe, a mensagem. Não mudamos para agradar ninguém, amados. Porque eu não estou aqui para te agradar. Eu estou aqui para te falar a verdade. E a verdade é como espinho realmente. A verdade não é confortável, amados. Porque a verdade é para tirar você da ilusão que você tem vivido. Então a verdade vai produzir espinhos realmente, porque a verdade quer que você se levante e comece a caminhar. Então a verdade vai incomodar, a verdade, sabe, vai ser um confronto, a verdade vai ser como uma cadeira cheia de espinhos, na qual você não pode permanecer sentado durante muito tempo. Por quê? Mas ele quer te pôr em movimento, ele quer que você caminhe, ele quer que você pegue a sua cruz e siga-o. Seguir diz em ir atrás dele. Não é construir um lugar para nós ficarmos. Sabe, nós somos peregrinos, amados. E o que temos adquirido, o que temos juntado, o nosso problema é que nós hoje, isso é estimulado dentro da igreja. E por isso nós estamos na contramão do evangelho que nós temos ouvido. Porque o que é ensinado dentro das igrejas é a você entesourar, é você conquistar, é você juntar. E eles falam que isso é prosperidade. Pô, cara, eu não quero prosperidade, eu quero morrer igual Paulo. Eu quero morrer igual Paulo. Paulo então não foi próspero? Então eu também não quero ser, mas eu quero morrer igual Pedro. E é engraçado que esses homens morreram sem nada. Morreram sem nada por quê? Porque nunca se preocuparam em juntar, amados. E porque não estavam preocupados em juntar, eles não tinham nada que os prendesse. Eles não estavam presos a nada porque eles não tinham nada. Então talvez o nada seja uma bênção de Deus. Porque se eu perguntar aqui quantos querem cumprir a missão hoje, eu tenho certeza que muitos vão levantar as mãos. Mas se eu perguntar quantos aqui podem largar tudo e ir cumprir a missão, nem todos vão poder, amados. Nem todos vão poder. Porque nós estamos presos a muitas coisas. Amados, é Satanás que quer que você conquiste. Tem aquele negócio de conquistar, é Satanás que quer que